Olá, muito boa noite para todos. É com prazer que eu faço essa live, que eu estava com saudades de encontrá-los. Então, é só esperar um minutinho as pessoas entrarem, que a gente já dá início a uma conversa aqui, atualizando esse tempo um pouquinho que eu desapareci aqui das lives de terças-feiras, embora hoje seja uma quarta-feira. Quer dizer, eu desapareci, não do trabalho, não do meu trabalho pessoal de pintor, que eu tenho muita coisa, muitos projetos em andamento. Está saindo um livro logo mais, assim, acho que o lançamento vai ser em outubro, aqui em São Paulo. Mas também tenho trabalhos, exposição em andamento, muita coisa acontecendo. Então, por isso que, explicando por que eu andei sumido das lives de terças-feiras, porque eu tenho outros compromissos também. Eu tenho as mentorias que eu faço, tenho os acompanhamentos de análise e orientação, enfim, a minha atividade de artista plástico, ela é múltipla, mas ela é múltipla e ela é complementar. Então, tudo isso se soma. Eu escrevo artigos, estou presente em várias discussões sobre arte, faço palestras, quer dizer, tudo isso vamos dizer, se soma com a minha presença no meio artístico, né? No sistema da arte, vamos chamar de uma maneira mais precisa. Então, eu acho que não digo que isso que todos têm que fazer isso, mas perceber uma amplitude da arte. E quando a gente tem uma utopia, um projeto de ser artista, eu acho que envolve responsabilidades da gente, também testemunhar como que o trabalho se faz, como que a gente agrega, vamos dizer, densidade, experiências nesse trabalho. Eu acho que isso é bastante importante. Então, as lives para mim são momentos de troca, de conhecer gente fora de uma bolha em que a gente circula. E desde que eu comecei, na época quando começou a Covid, eu nunca mais parei. E eu percebo que só tem motivos para comemorar. A semana passada ultrapassamos 50 mil seguidores. E isso é bastante significativo, né? 50 mil seguidores para um assunto específico assim de artes plásticas, eu acho que representa um sucesso e significa que nós estamos falando com um público muito variado, com interesses variados, mas que tem uma assiduidade. Ontem, por exemplo, eu fui convidado ontem para falar na Escola de Comunicações e Artes aqui da Universidade de São Paulo. Eu cheguei a uma plateia e 17 pessoas só. Quer dizer assim, eu estou mal acostumado para falar muita gente, né? As lives que eu faço em geral tem sempre mais de 100 pessoas ao vivo. Uma semana depois está em torno de 1.000 pessoas, né, que estão vendo. Então, eu acho que nós descobrimos, inventamos uma maneira de falar arte. Eu falo nós no plural, que inclui também aqueles que participam, e que a gente vai, vamos dizer assim, se familiarizando com uma nomenclatura, uma maneira de abordar as questões. Vamos dizer, a gente vai tentando ampliar também, para não ficar com um vocabulário muito específico, fazendo relações com outras manifestações artísticas. A gente vai fazendo exercícios de ampliar, de dar mais consistência àquilo que a gente está falando. E eu acho isso muito importante. Uma coisa primeira que eu queria dizer, que, como vocês sabem, acho que eu já falei muitas vezes, já fazem mais de 50, na verdade fazem 55 anos
logo mais que eu tô, vamos dizer assim, envolvido com a questão da transmissão artística. Transmissão que eu chamo, assim, é onde eu dou aulas. Eu desde muito jovem eu abri meu ateliê, inclusive para ajudar a pagar o espaço que eu alugava, né? Abri o meu ateliê, eu dei aulas, tinha modelo vivo de manhã e de tarde. Imagina, isso tinha um custo, pagar 3 horas e meia, 4 horas para modelo posar. Então as pessoas vinham, desenhavam, faziam gravura em metal, pintavam, e eu sempre começava a comentar esses trabalhos, punha na parede no final e a gente comentava aquela experiência que tinha acontecido ali. Tentava, vamos dizer assim, buscar relações também na história da arte. Então eu levei todos os meus livros para o ateliê. Então alguém mostrava uma coisa, lembrava de um desenho de determinado artista, abria o livro, olhávamos juntos. Então foi uma maneira, desde cedo, desde os meus 20 anos de idade, vamos dizer assim, de compartilhar a experiência, de contextualizar aquilo que estava sendo feito na história da arte. Então eu quero dizer, o papel da formação e o papel de ter um olhar crítico, um juízo crítico, que você tem, às vezes, na hora que você está trabalhando, mas também quando você para de trabalhar, olha o conjunto de trabalhos que você produziu numa sessão, né, de desenho, de modelo vivo, foram se enriquecendo e passaram pelo meu ateliê. Eu vou dizer, tenho certeza, milhares de pessoas, bem mais de 1000 pessoas, desde os anos 1979 que eu comecei a dar aula. Então, um pouquinho antes. Eu acho que é 75, quando bem certo. Mas é interessante que, na verdade, o que eu faço hoje ainda tem a ver com aquela formação, que é uma análise, tentar, junto com a pessoa que estava trabalhando, analisar o que está acontecendo, dar nome ao que a gente pode chamar de questões, de problemas que o trabalho está mostrando, e elaborar, a partir daí, abrir uma orientação que ajude a pessoa a ultrapassar aquela dificuldade, que ajude, vamos dizer assim, a ampliar outras portas, outras direções para aquele trabalho. Então isso sempre me entusiasmou muito, inclusive me oxigena para o meu próprio trabalho. Porque a atividade de ser artista plástico é uma atividade bastante solitária se a gente comparar com as outras linguagens artísticas. Mesmo um intérprete, ele recorre a colegas, ele conversa, tem alguma comunidade em que ele se reporte, aonde ele testemunha, vamos dizer, a maneira como ele está estudando. Estou pensando no intérprete, por exemplo, de piano, né? A partir daí estou falando, ou um violoncelo, um violino, enfim, não importa qual instrumento, mas ele vai se reportar a uma comunidade. Ele está tocando uma música, ele vai olhar, escutar outros intérpretes daquela música, e, quer dizer, ele vai afinando, ele vai dando mais qualidade à sua expressão, à sua compreensão daquela peça que ele escolheu interpretar. Ele vai encontrando camadas mais sofisticadas, mais aprimoradas de compreensão daquela música, né? Daquela partitura que ele está lendo, e isso vai dando uma qualidade. Então não dá para fazer isso sozinho. A gente precisa sim de outros que vão, vamos dizer assim, às vezes nos surpreender com um comentário. É fundamental. Eu acho muito difícil um artista muito trabalhoso,
desenvolver tudo sozinho. Então eu queria dizer que eu, ao longo da minha atuação artística, desde muito cedo, essa experiência de dar aulas. Agora, nesse momento, por que eu estou falando isso nessa live? Que essa semana eu abri, não é para muitas vagas que eu não tenho condições de acompanhar, que é para análise e orientação. São 4 encontros que eu estou propondo, de individuais, através do Zoom, através, online, em que eu acompanho o processo de trabalho de jovens, de artistas, e não importa em que estágio eles estejam, se são jovens na atividade, não, jovens que eu estou falando não é de idade, que pessoas que têm curiosidade, inclusive eu já fiz essa análise de orientação para pessoas muito iniciantes, então não tem muito requisitos necessários. O que a pessoa tem que ter é uma abertura para escutar comentários. Então, na live de hoje, estou propondo que as inscrições estão abertas, então vou falar isso de novo daqui a pouquinho no final do nosso encontro. Dizendo que eu não tenho muitas vagas, justamente porque senão vai tomar muito do meu tempo de realizar o meu trabalho. Esses encontros acontecem dentro de 3 meses. São 4 encontros que, em geral, vocês trabalham um pouco, se comunicam comigo, falam assim, vamos marcar então tal dia, tal hora. Então a gente acompanha, vocês podem me mandar os trabalhos com antecedência, imagens, fotos, filmes do ateliê, enfim. E quando não trabalha, também pode pegar um trabalho mais antigo, enfim. O que é importante são as conversas que acontecem a partir de quando a gente olha um conjunto de trabalhos, não só um, mas vários. Quando eu vejo fotos de onde vocês estão trabalhando, isso daqui é bastante significativo. Então, estou dizendo que está aberto, então corro, porque são pouquinhas vagas que eu reservei para essa série de análise e orientação. Na minha bio, embaixo, tem o valor, se pode dividir esse valor, e as condições. Então, agora, daí para frente, eu vou, por exemplo, dar hoje, tinha pensado falar uma coisa, mas eu vou contar para vocês. Hoje de manhã eu tive uma grata surpresa, eu recebi de uma restauradora um trabalho que estava há muitos anos da minha família, era um trabalho comprado pelo meu irmão e minha cunhada, mas há muito tempo, uma situação curiosa, assim, é um quadrinho, uma pintura, realizada em 1944, de um pintor que era um pintor, vamos dizer, bissexto. Não sei se vocês conhecem essa expressão, bissexto, porque ele era um médico. Eu sei pouco dele, chama Della Monica, não é alguém que ficou para a história da arte, era um pintor que tinha uma qualidade, vamos dizer, acadêmica. Mas assim, eu queria dividir com vocês essa experiência de que eu já tive com outras pessoas que me ensinaram a ver, que me ajudaram a dar mais qualidade na apreciação de uma obra. Então, essa pintura que chegou hoje do restauro, porque ela estava rasgada, suja, que mais? Estava oxidada, o verniz dela estava tão escuro. Terem uma ideia, eu nem vi que tinha a data, ela é de 1944. Eu estou me referindo a essa pintura aqui, eu vou me afastar um pouquinho, deixa eu ver como que eu vou mostrá-la. Aqui, opa, isso, opa, ela está aqui na minha frente, é uma pintura, estou ficando de lado para não dar brilho. É uma natureza morta, vamos dizer assim, que ela tem uma certa honestidade, vamos chamar assim. Não tem uma grande ambição, mas é uma pintura realizada então há 80 anos atrás, que foi restaurada. E aí, eu olhando ela, agora em pouco, eu falei, em vez de eu falar o que eu tinha
pensado falar nessa live de hoje, eu vou tentar ver o que outros artistas me mostraram fazendo isso. Eu tive aulas, assim, na adolescência, com uma artista chamada Ernestina Carman. Foi aluna do Samson Flexor, que é um artista europeu que migrou para o Brasil. De certa forma, são aqueles artistas que oxigenaram, vamos dizer assim, num segundo momento do modernismo brasileiro. É um pintor que introduz, um dos introdutores do abstracionismo, e que tinha uma metodologia que ele passou para Ernestina Carman, e ele mesmo aparecia diversas vezes no ateliê onde a gente tinha aula e comentava. E com esses artistas eu aprendi muita coisa, e a experiência que eu estou tentando mostrar para vocês é um pouco isso que me aconteceu. Olhando para essa pintura, que é uma natureza morta, sem nenhuma ambição, evidentemente esse artista, não sei se eu podia, assim, eu acho que eu ia falar, é um artista, como que eu falei, eu usei agora a expressão, agora mesmo, bissexto, que ele era médico, que eu saiba, e ele fazia aí essas pinturas, talvez por hobby, mas de alguma maneira ele as vendia, né? Eu nem sei se existem obras dele, por exemplo, na Pinacoteca, não tenho certeza, nunca pesquisei. Mas assim, essa pintura, ela é um exemplo de que foi a partir daí que eu comecei a enxergar, quando outros pintores começaram a me mostrar. Como que um pintor pintava esse quadro? Ele é composto por como eu falei, sem grandes ambições, uma pintura que tem um jarro de barro, né? De cerâmica, e um prato com mangas, uma faca e uma mesa, um plano. Então, eu queria mostrar para vocês que, através do olhar de outros artistas, eu comecei a dar mais significado à experiência de olhar um trabalho. Então, assim, primeiro, agora estou falando com vocês que têm uma prática de pintura. Essa pintura, como que ela era construída? Vou usar a palavra assim. Ela era construída de uma cor única. Olha, gente, essa cor que prevalece em todo o trabalho. Vocês estão vendo uma cor que eu vou chamar assim, uma tonalidade terrosa, assim, né? E com transparência. Então, o artista fez um desenho, provavelmente a carvão, esse desenho. E quando ele ficou satisfeito com o desenho, ele começou a manchar a tela nessa tonalidade que vocês estão vendo no fundo. Olha, essa pintura, ela estava muito estragada, muito mal conservada. Então ela chegou hoje do restauro, e a luz que está batendo está mostrando todo o craquelê da tela. Mas assim, eu estou querendo mostrar para vocês que ela foi feita com aguadas, assim, a tinta óleo, muito diluída nessa cor terra, que foi passada em toda a pintura. Depois que toda essa cor transparente, o artista provavelmente desenhou em cima dessa tonalidade, dessa mancha que ele pôs em toda a tela. Muito rala, tá? E aí ele fez o desenho, vamos dizer, achou que tinha uma suficiência e começou, com a mesma cor, fazer sobreposições. Então ele foi criando uma intensificação das tonalidades e a forma começou a ganhar mais evidência. Está dando para entender o que eu estou falando? Ela foi ganhando, e aí ele começou, então ele não entrou nenhuma outra cor, tudo é sempre essa cor terrosa, assim, que vocês estão vendo por aqui, ó. E você vê, ela vai de sobreposições em sobreposições, ela vai criando um contraste em áreas mais ralas de tinta, em áreas que tem mais densidade de tinta, ó. Então, quando vai ter mais densidade, mais sobreposição, vai fechando, vai perdendo a transparência. Eu tô vendo. E vocês vão perceber uma coisa que eu aprendi com outros artistas. Vocês sentem que tem uma unidade nessa pintura? Ó, por que eu estou chamando de unidade? É o seguinte, porque como ela tem uma cor que passa em todo o trabalho, o artista não pôs outras cores, até
ele aumentar e ficar satisfeito com a volumetria que ele estava querendo. Uma vez satisfeito, o segundo passo que ele vai pôr é a entrada de um esbranquiçado. Ele vai esbranquiçar a pintura. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrando assim. Ele vai pôr um pouquinho na cor terra, um pouquinho de branco, e aí ele começa a marcar onde ele quer marcar a luz. Então, ele, ao lado da forma, ele fez aqui, mas sem deixar muito nítido. Ele vai meio embaçando um pouquinho, ó, e aqui também. E aí ele começa a ver que ele vai marcar primeiro os escuros, tá? Os escuros que vão aparecer aqui, que vão ajudar a evidenciar a forma vem nascendo, né? Aí ele não pôs cor ainda, hein? Ela está toda nessa cor meio terra, meio sépia, né? Toda a pintura está indo assim. Aí ele vai pondo, espalhando aquele esbranquiçado que tem aqui e vai evidenciando a volumetria, né? Do que ele está representando. E aí, quando ele fica satisfeito com isso, que ele se dá o direito de pôr a cor. Então, assim, a manga amarela, a manga verde, a manga vermelha. E, então, assim, as partes escuras dela são a mesma tonalidade que você encontra aqui nesse escuro, é a mesma tonalidade que tem aqui. Então, a cor do escuro é a mesma. Então, em toda a pintura, você vai ver, tem uma faca encostada aqui no prato. Essa tonalidade, ela está em todo o trabalho. E isso eu aprendi muito olhando com outros artistas, conversando sobre isso. Então, assim, você começa a enxergar uma pintura de uma maneira muito diferente. Passar que o assunto dela, provavelmente, passa a ser a conversa dessas cores, ó. O acontecimento da pintura não é nem tanto uma natureza morta, mas é assim, é extrair uma qualidade misteriosa para a imagem. Que mais que eu ia dizendo? Então isso, você vai vendo quantas camadas, olha, quando eu vou aproximando, você vai vendo que o tratamento que ele dá é um tratamento pictórico. Olha que interessante, e eu aprendi isso, não é sozinho, outros artistas me mostraram. Então, pensar que uma imagem tem sucessivas elaborações. Ele vai vendo, não é só a forma. Você vê que tem horas que a manga, ela se define quando ela tem um contraste escuro atrás dela. Mas quando tem uma sombra, ela fica mais fluida, né? A gente não tem tantas notícias exatamente da forma. Mas se percebe que isso que dá uma qualidade metafísica, de transcendência para a imagem. A imagem, ela ganha uma qualidade de mistério que faz com que você aprecie a imagem, você observe a imagem numa temporalidade mais expandida, mais dilatada. Isso é uma questão que aqueles que estavam fazendo as minhas conversas insolentes, eu tentei falar. Você repara que a pintura tem a ver com um tempo, ela oferece uma experiência temporal dilatada, expandida, estendida, que você olha, não dá para você olhar com pressa. Não dá para olhar em 30 segundos e falar, eu vi essa natureza morta. Não viu, ela pede essa entrada. Eu aprendi isso com outros artistas, me chamando a atenção, repetindo várias vezes. Como é importante a questão da transmissão artística. Como é importante que um outro artista tenha uma generosidade de falar dessa educação do olhar e do que é próprio, da reflexão que a gente começa a fazer. Então, assim, você vê que essa pintura, quando eu falo que ela é construída, ela tem uma qualidade muito grande nesse prato. Repara que ali vem meio de uma técnica meio o esfumato, que é lá do Leonardo da Vinci, ele tem as formas, elas não têm uma nitidez muito grande, mas ela vem meio esfumaçada e ela se revela. Então esse brilho que a gente vai encontrar aqui
na forma, ele é extremamente sutil. Repara que ele é construído, tem várias camadas que constroem esse contraste. Então, quando você vê uma coisa banal, que é olhar um prato com 3 mangas, 3 frutas, você vai vendo que é mais do que compreender o que a imagem é. Ela tem uma temporalidade que quando você vê, você ficou prisioneiro da imagem. E é uma imagem comum, ela não tem nenhum outro artifício do que um adensamento do olhar. Eu queria dizer isso. Será que me faço entender? Esse adensamento. Então, assim, é próprio da pintura despertar uma sensibilidade para esse gerúndio que é o olhar. A compreensão vai se fazendo aos poucos. Você começa a olhar como que esse diálogo cromático que tem aqui nessas frutas, a meu ver, é engraçado. Eu diria que esse jarro ele está um pouquinho mais pobre em termos de tratamento. As frutas, para o artista, para o pintor aí, o Della Mônica, ele foi mais preguiçoso um pouquinho nessa cerâmica aqui do que nas frutas. Por quê? Justamente, eu acho que ele faz a gente se concentrar nessa área aqui do trabalho e nessa luminosidade que tem aqui, o brilho da faca, né? Mas repara que a pintura ela vai nos levando para uma experiência em que a imagem ela não se esgota, a pintura na imagem que ela mostra, mas ela é reveladora de um tempo acumulado, né, na pintura. Isso pode acontecer sim na pintura abstrata também. Pode e acontece. Por exemplo, eu fui aluno da Yolanda Mohalli, e vale a pena procurar na internet, vocês vão achar. E é uma grande pintora abstrata. A parte figurativa dela também é muito bonita. Mas tem isso que eu estou falando, que a gente podia falar na música, que é uma modulação. É uma modulação cromática que tem aqui nos tons terra, a modulação que tem aqui, que você vai descobrindo a cor da fruta com todas as camadas, e você começa a enxergar as pinceladas sutis que tem de vermelho, de verde, de cor terra, de tons alaranjados, e que vão dando essa noção dessas frutas em vários estágios de maturidade dela, né? Quando você vê, eu acho que o artista está falando do tempo. Ele não está falando da fruta, que a fruta é barata, que ele gosta de comer manga, não, nada disso. Ele está falando de uma questão metafísica do tempo. Esse olhar não é um olhar distraído, é um olhar sofisticado, é um olhar armado, né? Eu aprendi isso muito com outros artistas. Quantas vezes com a Yolanda Mohalli a gente abria os Gênios da Pintura, o ateliê dela, como o meu, era cheio de livros. Ela pegava, a gente olhava o Georges Braque, a gente olhava um artista mais contemporâneo, e a gente ficava juntos olhando, imagina, nos livros. Também fui, quantas vezes a gente foi em museu juntos. A gente aprende muito pelo olhar dos outros. Então, assim, por exemplo, poder ter a segurança de falar que a qualidade da pintura cai na hora que ele trabalha um pouco nessa área, né? Então, eu acho bastante interessante como a gente pode aprender com o olhar do outro, quando o outro se dispõe a dar uma profundidade nessa experiência, né? E é um pouco isso que eu acho que me estimula a dar aula, a falar, tentar entender o trabalho de um colega artista, não importa em que estágio ele esteja, vamos dizer assim, dar qualidade, oferecer
com que ele faça, vamos dizer, em diálogo, olhar juntos, a gente cresce. Olha, se eu vou olhando cada detalhe, essa faca escondida, tem uma metáfora aqui, essa faca é um elemento muito forte, porque esse pequeno brilho, essa pequena pincelada branca que ele põe aqui, e ela escondida na sombra, como ela vai se revelando, e essa metáfora, né? Essa faca que corta, essa faca escondida, quer dizer, tudo isso, eu acho que constrói isso que eu chamo uma qualidade metafísica para a imagem, né? Eu acho muito importante. Então, não importa se é figurativo, se é abstrato, mas o que importa é que o que a gente chama de imagem é um acúmulo de artifícios que a gente vai pondo para aprisionar o olhar e aprisionar a elaboração desse olhar, que ele não seja um olhar apressado, mas que seja um olhar que inclui, que agregue uma série de associações que a gente vai fazendo. Então, há um mergulho que a gente faz, a gente mergulha nessa imagem e não é mais da imagem. E pensar que, qual é a realidade disso? E a realidade de uma pintura é um pano sujo de tinta. Isso é uma tela velha, bem velha, como o verso dela, tem 80 e tantos anos, né? E ela retém, há 80 anos que ela ela tem uma qualidade de enigma, que a gente atravessa, que a gente mergulha, e quando você vê, você está enredado, você está levado a um território meio da fascinação, né? Eu acho que é isso que é a qualidade, é isso que a gente tenta buscar, no caso, na linguagem da pintura. Você pode encontrar isso no desenho, na gravura, na fotografia, em todas as linguagens. Com isso, eu estou pensando na instalação também, a questão da iluminação, como que você ilumina uma cena. Repare, aqueles que são pintores, como tem o acontecimento luminoso está distribuído na pintura, né? Como que o fundo tem uma elaboração. Você vê essas pinceladas, deixa eu ver se eu consigo tirar o brilho aqui, você vê que ele vem vindo, tem meio apagado, assim, tem uma... E quando ele vem desenhando, dá para sentir, inclusive, como ele raspou o cabo do pincel no desenho aqui, olha, do jarro, A gente vai olhando e, de repente, você se vê uma coisa como se você estivesse pintando junto. Esse brilho, né, que eu falei do prato. Então, como a gente... É engraçado pensar que a gente pode dar uma live de, sei lá, quase uma hora, ficar olhando uma única imagem e como a gente vai tirando, extraindo dela um conhecimento. A primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês é a questão da temporalidade, o tempo da imagem de se revelar aos poucos. Não é de entender, é de transformar num acontecimento o olhar. O olhar é que é o acontecimento, não é a coisa revelada. É justamente ao contrário, o que está acumulado como experiência aqui, que vai se revelando aos pouquinhos, né? Deixa eu ver se tem mais comentários aqui de vocês, para eu poder... Então, a minha ideia com vocês é falar o seguinte, que eu acho bastante importante aqueles que têm vontade de desenvolver um trabalho. Vou fazer propaganda das minhas orientações, da análise e orientação. Esses 4 encontros, eu acho que vocês podem pegar depoimentos de pessoas que já fizeram. Eu acho que eles fazem avançar o trabalho, e avançar muito. Eu tive, nesses 6 anos aí que nós estamos online,
Eu já fiz um curso que chamava-se Da Criação à Exposição, que é mais introdutório. Depois eu comecei com essas mentorias, tenho aquelas conversas insolentes que são paralelas a tudo isso, tentando olhar o universo da arte, das artes plásticas, como ela dialoga com outras questões, o que a gente pode extrair dessa experiência. Então, para mim, deixa eu virar um pouquinho. Agora já vimos bastante, né? Opa, acho que vou voltar. Que é bastante importante isso. Quer dizer, esse olhar junto, olhar um trabalho do artista que está em outro momento da sua trajetória, poder olhar com ele, analisar, falar, olha, eu localizo aqui tal questão, tem uma repetição naquele outro trabalho, vamos extrair, permaneça nessas questões, ou então vires para outra questão, lá no fundo do seu ateliê eu estou vendo uma coisa, traz aqui. Então, análise e orientação é isso, tem essa possibilidade que nós estamos tendo, que a tecnologia está nos oferecendo. É claro que se tivesse ao vivo, teria uma outra coisa. Mas olha, depois de aula 50 anos, eu vou falar para vocês que eu tenho visto resultados muito satisfatórios usando essa tecnologia. Não acho que a gente tenha perdido muito. Para minha surpresa, viu? Eu não esperava isso no início da pandemia. Mas além de democratizar a minha experiência como artista plástico, eu acho que ela acelerou o processo de outros artistas. E isso me entusiasmou muito, me deu novos desafios, inclusive procurar uma precisão no meu vocabulário, não falar palavras muito gastas, ou então palavras muito fechadas, enraizadas assim de significados, que na verdade já não comunicam mais nada. Então assim, eu me vejo num desafio de olhar alguma coisa e falar. Não é a fala da academia, não é a fala de um conhecimento pré-estabelecido, não, é falar da experiência. Então eu acho que estou tentando explicar o que eu faço e o meu entusiasmo com isso que eu tenho feito. Queria abrir um pouquinho para a conversa e falar que as inscrições para análise e orientação estão abertas. O sentido da live, eu ia falar uma coisa, eu acabei falando outra por causa dessa pintura, e tentar ver se tem dúvidas para eu esclarecer. Se vocês quiserem fazer perguntas aqui, aproveitem agora que a gente tem um tempinho ainda pela frente para a gente conversar. Alguém está perguntando se não tem mais ao vivo. Não entendi. Sim, essa live é ao vivo. Essas análises e orientações são ao vivo, sim, não são gravadas. A pessoa que comprou essa análise e orientação, ela pode assistir, pode e deve, a meu ver, assistir diversas vezes o encontro que eu tive com elas, tá? Os 4 são online, sim, de 1 hora de duração, que é bastante tempo, e que dá tempo de justamente fazer isso, uma análise e uma orientação, no sentido de desenvolver o trabalho com outras referências, né? Deixa eu ver se tem mais. Então aqui tem um depoimento de alguém que fez da criação à exposição, o Alinor. Eu me lembro muito bem dele, do trabalho dele. Esse é meu propósito, de passar para vocês uma coisa que não é conhecimento, é sabedoria. É tentar passar. Há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento a gente vai passando e aí vocês precisam ter uma prática para transformar
aquelas informações num saber próprio de vocês, que vocês vão filtrando, né? Isso. Que mais? Então, esses encontros ficam gravados sim, e depois, em geral, no dia seguinte, eles podem ser liberados para vocês assistirem várias vezes. E é só vocês, cada um assiste só a orientação que eu dei, né? Que mais? Então, aqueles que estiverem interessados, na minha bio aqui do Instagram, embaixo tem como se inscrever e quanto custa, essas informações aí, tá ok? E eu falo para vocês que, pela minha idade e pelos meus compromissos, eu não pretendo dar aula muito tempo. Então, aqueles que têm interesse, que têm vontade de fazer um trabalho comigo, se apressem, porque eu não sei quanto tempo eu ainda vou estar, vamos dizer assim, dividido com essa atividade, porque, como eu falei, eu tenho, apesar de sair um livro daqui um mês e meio, está sendo lançado, ele já está pronto, está só fazendo o acabamento, eu estou escrevendo um outro. Então, dessas experiências, mas eu acho que a possibilidade de ter encontros assim, ao vivo, onde eu olho o trabalho de vocês, vai ficar, agora e não muito mais para frente, tá? Então, eu quero esclarecer isso. Eu estou tentando olhar agora se tem mais questões perguntas aqui que eu não vi. Que mais? Então, essa pergunta que para mim ressoou muito, se esses comentários que eu fiz em relação a essa natureza morta, se a gente podia fazer em relação a uma pintura abstrata, sem dúvida, é a mesma coisa, tá? A questão que nunca é a questão do que está sendo, o conteúdo, eu acho que é sempre enganoso. Aquilo que a gente mostra são as outras camadas que vão se revelando. Isso acontece quando você vai ao cinema, você assiste um filme, ele fica reverberando no seu espírito. E aí você vai fazendo associações. Aquela história, ela não é o enredo, é mais do que o enredo. Quer dizer, essa possibilidade de produzir o sonhar. Repara que assim, não é produzir o sonho, é o sonhar no observador. Que você vai elaborar uma coisa que vamos dizer assim, essas manchas de cores que eu acabei de mostrar nos levam para isso que eu chamo de território da fascinação, um território do encantamento, em que você, analisando, transformando as suas sensações em pensamentos, elas te fazem crescer, elas te fazem ser uma pessoa melhor, elas te emancipam. Então, é a função da arte para mim, tá? Eu acho que isso é bastante importante. Eu achei que iam ter muitas perguntas, está todo mundo muito caladinho aqui. O que mais? Deixa eu ver se no final se apareceu mais questões. Não, mas acho que não. Aqui tem uma pessoa perguntando se meus livros vão ser comprados. Sim, às vezes em livraria, às vezes eles enviam sim para vocês, para fora, para quem mora fora do Brasil, tá? Aqui tem uma pergunta se os trabalhos são enviados para análise com antecedência. Podem ser, mas eu vou comentar na hora
naquela hora, e pode ser na hora também do ateliê. E às vezes acontece de você marcar uma reunião comigo, né, nessa análise de orientação, e você não teve muito tempo de fazer nada. E aí eu falo, pega um trabalho velho, deixa eu ver seu ateliê. O que é o ateliê? Uma mesa de trabalho, um cantinho da tua casa. Aí eu falo, deixa eu ver aquele trabalho que está lá encostado na estante, deixa eu ver, e a gente vai estabelecendo, de repente, a gente vai cruzando o olhar no espaço de trabalho, vai vendo uma coisa, vê outra, e a gente começa a falar sobre o seu processo criativo. E é isso que é bastante importante. Então, não é só... inclusive, eu não quero ver trabalho acabado, eu quero ver problemas, eu quero ver aquilo que você não conseguiu avançar, o medo que você sentiu, a sensação de ser um impostor, que você faz uma coisa, mas não se sente dono daquela expressão, capaz de reproduzir num outro trabalho o que aconteceu naquele. Então, todas essas questões a gente vai discutindo ali, né? Então, pessoa dizendo que ela participa das conversas insolentes, que ela gosta bastante, e apesar de não poder participar ao vivo. No caso das conversas insolentes, também ficam gravadas, as pessoas podem ver depois. Mas assim, na mentoria, sim, a gente vai marcar um horário, e às vezes assim, você precisa desmarcar, aconteceu um imprevisto, não há problema, tem uma flexibilidade. Por isso que eu não posso pegar muita gente. Se eu pegar muita gente, inclusive, aí eu viro um professor de pintura, e não é o meu propósito. Eu não quero sair da minha condição de artista, aquele que tem um trabalho pessoal, e para atender os compromissos que eu tenho como artista plástico. Para mim é complementar a questão da transmissão artística e essas aulas que eu dou, né? Que mais? Deixa eu ver se apareceu mais. A questão, aqui tem uma pergunta, se eu acredito que o conhecimento acadêmico ajuda na assimilação de novas técnicas artísticas. A questão não é técnica. Eu não vejo a questão como uma questão técnica. É uma questão de educação do olhar. E ela é permanente. Eu enfatizo tantas vezes, eu falo do Picasso. O Picasso faleceu com 93 anos, se não me engano. E ele, no dia que ele faleceu, ele estava pintando e olhando o Velázquez, com o livro aberto, vamos dizer assim, se procurando na obra do Velázquez. Quer dizer, como artista, você vê que tem um diálogo, tem uma interlocução. Isso é muito importante. É muito importante a figura, as figuras, vamos falar no plural, que você tem uma interlocução. Quer dizer, você gosta do Pierre Bonnard, você gosta do Portinari, quer dizer, como que o teu trabalho dialoga com deles? Você não vai perder a identidade de jeito nenhum, porque você está olhando o Portinari, está olhando a Tarsila, a Anita Malfatti, ou você está vendo uma escultura de Sérgio Camargo. Não, pelo contrário, você vai ampliar, vai crescer. Isso é fundamental. Essa coisa que achar que tudo está em você é da ordem um narcisismo que é patológico. Tem que perceber que o que você faz está inserido na cultura e tem atritos com a cultura. Bom, gente, eu acho que eu falei bastante, tentei esclarecer as questões que me apareceram aqui. Deixa eu ver se tem mais questões. Se alguém, mais um minutinho, e senão eu encerro por aqui, convidando todos para ser aqueles que tiverem com a intenção, que se inscrevam o mais rápido possível, tá ok? Nessas análises e orientações. E a gente aproveitou para fazer essa leitura de um trabalho, né, de mergulharmos. Às vezes, até numa análise e orientação, às vezes a gente até olha o trabalho de um outro. Quer dizer, aquilo que às vezes se pega uma reprodução de um artista, né, é super importante. A gente vai agregar para o nosso o que a gente conversou do trabalho do outro.
E, inclusive, quando eu dava aula, eu sempre chamava atenção isso, que assim, para as pessoas ficarem atentas, quando está comentando o trabalho de um colega, muitas vezes você não está envolvido emocionalmente e você escuta de uma maneira diferente. Às vezes comentar o trabalho, as pessoas ficam numa defensiva, ficam incomodadas, ficam fragilizadas, né? Mas o que importa são os pequenos comentários, toques que a gente dá para a pessoa desenvolver. Tem uma pergunta aqui que a pessoa queria saber de quem é a tela. Tem um pintor chamado Della Mônica, eu acho que era Roberto, se eu não me engano, o primeiro nome dele, não tenho certeza, em 1944, tá? Mas não é tão importante isso. Eu só peguei como um exemplo. Teve uma curiosidade que esse trabalho chegou hoje de manhã e está aqui no meu ateliê. E eu achei que ele era um bom pretexto para nós conversarmos, tá? Então, se não tiver mais questões, eu vou encerrar aqui e eu aviso aí até uma próxima live. Mas gostaria mesmo que vocês estivessem na análise e orientação, para a gente aprofundar esse conhecimento recíproco, né? E que a gente ir mais longe, que não ficar só fazer trabalhos bonitos, trabalhos não que você esteja construindo um corpo de trabalhos, né? Então, boa noite a todos, fiquem bem e fiquem atentos aí às nossas publicações, tá ok? Boa noite, então, obrigado aí pela atenção e participação de vocês, tá? Então, até mais.